E então vamos convidar os irmãos para orarmos ao Senhor e colocarmos a vida do nosso irmão Thomas, diante da presença do Senhor, e que ele seja instrumento do Senhor para comunicar a nós a sua palavra nesse momento. Amém? Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela preciosa comunhão dos irmãos que o Senhor nos concede em especial nesses dias, Senhor. E nos alegramos, Senhor, por ver Cristo na vida dos nossos queridos, nossos amados, e por podermos receber do Senhor, através de pessoas tão amadas por Ti, Senhor, e que temos aprendido a amar por causa do amor do Senhor. E confiamos a Ti a vida do irmão Thomas, e pedimos que a graça do Senhor seja abundante na vida dele, e aquilo que o Senhor dispensou a ele para trazer a nós nesse tempo, nesses dias, Senhor, seja comunicado com toda a graça e a liberdade do Teu Espírito Santo, Senhor. Fala a nós, Senhor. Temos sede de Ti, Senhor, e em Ti confiamos. Obrigado, Senhor. Amém. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. É uma alegria estar aqui com os amados. Tem sido para mim, minha esposa Claire, já o desfrutar da comunhão com os santos aqui em Goiânia. Trago dos irmãos em Londrina, a todos aqui os irmãos presentes, uma saudação. Eles estão orando por nós nesse momento, clamando para que, de fato, os céus possam se abrir sobre nós. Que a palavra venha ao encontro e dê encontro ao nosso coração. Ao encontro quando ela tem a finalidade de nos consolar. De encontro quando ela tem a finalidade de nos desafiar, de nos exortar. Realmente esse é um tempo preparado pelo Senhor, não temos a menor dúvida de dizer isto. E que nós nos recusamos a sair desse ambiente, desse tempo de conferência, do mesmo modo como aqui chegamos. Que realmente o Espírito Santo tenha liberdade em nós, entre nós, para trazer o falar do alto. Esse é um tempo preparado do Senhor. Nós oramos com o nosso irmão, mas eu gostaria de uma vez mais orar, clamar ao Senhor para que esse tempo seja um tempo preparado pelo Senhor e o seu nome seja honrado no meio do seu povo. Querido Pai Celestial, no nome do Teu Filho Jesus, o amado da nossa alma, nós te pedimos, abra o nosso entendimento espiritual para que vejamos que vai alta a noite e o dia vem chegando. Mostra-nos, querido Pai, a urgência do tempo em que nós nos encontramos. Revela para nós a urgência do despertamento espiritual. Prepara o Teu povo para a volta do Teu amado Filho. Querido Senhor, pega firme conosco, Senhor. Nós queremos, de fato, ser transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Queremos ser desafiados pelo Teu Espírito Santo. Encontre em nós corações como aquela terra revirada, preparada para receber a Vossa semente. E que ela frutifique, ela possa dar a 30, a 60 e a 100 por um na sua frutificação. E que tudo seja para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, o tema desse encontro, ele é especial. A urgência do despertamento espiritual. É pontual esse tema. É algo extremamente significativo. Ele é assertivo porque revela exatamente aquilo que a igreja nesse tempo do fim mais precisa, que é um despertamento espiritual. Como nós já sabemos e até percebemos e sentimos, que os ventos gélidos da apostasia têm chegado aos arraiais do povo de Deus. E nós precisamos estar atentos, precisamos estar alertas diante desse movimento. E sem dúvida, o despertamento espiritual é uma desesperada necessidade da igreja nesse tempo do fim. Então, que nossos corações estejam preparados para receber toda a palavra que está nos reservado para esse tempo. Vamos tomar o nosso texto indicado aí em Romanos capítulo 13, do versículo 11 a 14. Romanos 13, de 11 a 14.
A palavra de Deus assim nos diz: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em pudicícias, ou seja, imoralidades, dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Esse é um texto extremamente significativo. Para os irmãos terem uma ideia, no final do século XIX, início do século XX, um grande escritor cristão e até um professor de Bíblia chamado A.W. Pink, ele disse o seguinte quando trabalhou nesse texto: que se estas palavras eram verdadeiras há 20 séculos atrás, quando foram escritas, quanto mais elas devem ser desesperadamente verdadeiras para nós nesse tempo do fim. Quanto mais agora. Essas palavras precisam, amados irmãos, penetrar de modo profundo em nossos corações, desafiar a igreja nesse tempo em que nós nos encontramos, esse tempo do fim. Como nosso irmão A.W. Pink disse, estas, na verdade, são palavras que podem ser comparadas a um alto sonido de trombeta celestial para uma igreja sonolenta, para uma igreja distraída. Se ele disse isso naquele período, quanto mais nós devemos tomar a sério estas palavras tão penetrantes que foram ditas pelo apóstolo Paulo. O texto nos mostra claramente que nós precisamos de um urgente despertamento espiritual. E que comece conosco, irmãos e irmãs. Que possamos dizer, eis-nos aqui, Senhor, comece conosco, pegue firme conosco, Senhor. Que sejamos incendiados pela chama divina, amados irmãos. O tempo urge, o tempo se aproxima e nós precisamos urgentemente de um despertamento espiritual. Será que cremos verdadeiramente que vai alta noite e o dia vem chegando? Ou isto é apenas uma informação que nós temos em nossas mentes? Será que nós enxergamos que esse mundo está afundando numa escuridão moral e espiritual, de um modo como nunca nós vimos na história? Amados irmãos, a igreja está dormindo. A igreja do Senhor está em sonolência. O espírito de Laodiceia tem tomado conta do povo de Deus. E nós precisamos ter o coração aberto para receber a exortação do alto. Nós precisamos estar preparados para receber todo o chacoalhar de roseira do Espírito Santo em nossas vidas. É tempo de despertar desse sono espiritual. É tempo de deixarmos a letargia, a apatia e a mornidão espiritual. O que eu tenho dito aos irmãos lá na nossa realidade, que é tempo de salão de beleza. É tempo de salão de beleza para a igreja. Assim como uma noiva, ela, antes de encontrar-se com aquele que será o seu futuro esposo, ela vai para um lugar onde ela vai ser preparada. Ela vai para um salão de beleza. Ela vai fazer os toques de maquiagem, ela vai colocar a sua vestimenta da melhor forma que ela entende. Ela vai se ajeitar, ela vai se arrumar, porque ela tem um encontro com aquele que é o amado da sua alma. Irmãos, é tempo de salão de beleza para a igreja. É tempo de nós nos adornarmos. É tempo de santidade. É tempo de separação do mundo. É tempo de nós vivermos uma vida que glorifique a Cristo. Chega de mornidão em nossas vidas. Nós precisamos de um movimento real, de um despertamento espiritual, de um avivamento em nossas vidas. Nos recusamos a ir embora desse encontro da mesma forma, irmãos. O Senhor nos ajude. O Senhor ache em nós um coração preparado, como nós falamos na oração, preparado como aquela boa terra, para que a semente que será derramada, ela possa frutificar e assim glorificar a Cristo. Queridos irmãos e irmãs, o que o apóstolo Paulo diria para essa geração? O que João diria para nós nessa noite?
Quais seriam as palavras desses amados? Penso que João poderia nos lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, lá de Apocalipse 3, do 14 a 22. Vocês sabem, a carta escrita endereçada à Laodiceia, aquela igreja que estava auto-enganada, achando-se perfeita, de nada tenho falta, rica sou, abastada. Mas ela tinha um autoconceito completamente errôneo. Mas quando o Senhor Jesus disse a verdade, você não sabe que é miserável, pobre segue nua. Aconselho-te que de mim compre ouros refinado, para te enriqueceres, vestes brancas para cobrires a vergonha da tua nudez, e colírio para colocar nos teus olhos, para que você possa enxergar. Nós precisamos disso, amados irmãos. Nós precisamos dessa exortação. Oh, queridos irmãos, que o Senhor nos ajude. Agora, amados queridos, antes mesmo de eu falar a respeito do encargo que eu tenho muito específico para estar tratando com vocês, eu gostaria de descrever 2 cenários, inicialmente. De um lado, o cenário que nós estamos lendo nesse mundo caído. Por outro lado, vamos descrever um cenário da maneira como entendo que a igreja se encontra hoje. Depois de nós apresentarmos esses 2 cenários, nós vamos avançar, então, para dizer o encargo muito específico que temos que compartilhar com os amados irmãos. Primeiramente, olhando para esse mundo. Vivemos, como diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 4. Se os irmãos puderem e quiserem olhar nesse texto, apenas para o registro, seria adequado. Eu já vou encontrá-lo e ler na sequência. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 3, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Até aqui é suficiente. Essa palavra difíceis que aparece aqui é uma palavra extremamente importante, porque ela pode ser interpretada como tempos perigosos, tempos difíceis. Então nós precisamos, queridos irmãos, entender aquilo que o apóstolo Paulo quis nos dizer quando ele nos lança para exatamente o período que nós nos encontramos. Os tempos seriam selvagens, os tempos seriam ferozes, tempo de escuridão moral e espiritual estaria pairando sobre exatamente o momento em que nós nos encontramos. E eu li esse texto especificamente por um ponto que vocês já vão entender o porquê. Amados irmãos e irmãs, nós vivemos num mundo totalmente secularizado, um mundo pós-moderno, um mundo onde não se admite mais a verdade absoluta de Deus. Os absolutos são completamente ignorados, cada um tem a sua própria verdade. Aquilo que pode ser algo verdadeiro para mim, pode não ser verdadeiro para você. Esta é a realidade na qual nós nos encontramos, um mundo relativista, um mundo onde não há mais uma verdade pontual, absoluta, definida. E qual é a consequência quando nós nos encontramos numa realidade como esta? É lógico, o homem que baniu a verdade da sua vida, ele vai banir Deus do seu coração, ele vai banir Deus das escolas, ele vai banir Deus das leis, ele vai banir Deus da cultura, ele vai banir Deus da sua moral. Este é o mundo em que vivemos. O que estamos fazendo é a primeira descrição, a primeira leitura daquilo que entendo ser uma clara evidência do que acontece nesse mundo. E se o homem, então, ele se volta contra os princípios absolutos de Deus, qual é a consequência? Qual é a colheita disto? A sociedade, queridos irmãos, ela está completamente adoecida. Completamente adoecida. Eu quero citar 2 nomes, ou nomes de 2 enfermidades que estão graçando na sociedade, tomando conta da sociedade hoje: narcisismo e hedonismo. Quando nós fizemos a leitura de 2 Timóteo 3, 1 ao 4, nós encontramos exatamente esta verdade ali descrita.
No versículo 2, apenas só ouçam, diz lá, pois os homens serão egoístas. Uma versão aparece aí, amantes de si mesmos. Ou seja, o que é o narciso? O narcisista é aquele que faz do seu umbigo o centro do universo, que todas as coisas devem gravitar em torno da sua vontade. Imagine isso distribuído em toda a humanidade. Isso é o narcisismo. É a geração espelho, a geração self. Essa é a primeira doença que nós identificamos numa sociedade que deu as costas à verdade, que deu as costas a Deus. E o hedonismo fala do quê? Fala do prazer como bem supremo. Então nós enxergamos isso numa sociedade caída, tanto o narcisismo como o hedonismo. Esta é a leitura. Então, olhando em linhas gerais, um pouco daquilo que podemos descrever desse mundo caído no qual você e eu estamos inseridos. Conforme nós pontuamos aqui, é um mundo totalmente secularizado, um mundo pós-verdade. Mas agora podemos olhar um pouco a respeito da segunda descrição, do segundo cenário a ser apresentado, que é a igreja. Pelos encantos desse mesmo mundo e tem sofrido das mesmas moléstias. Esta é a realidade. E além dessas doenças, que envolve o mundanismo, a questão narcisista e hedonista que nós aplicamos aqui, ela enfrenta sérios problemas internos. Falsos profetas, falsos mestres, ensinos errados, heréticos, permeiam por todo o arraial do povo de Deus. E de modo proposital, quero destacar aqui uma heresia que tem tomado conta do povo de Deus nesse tempo do fim: universalismo. O qual provoca 3 movimentos do amor ágape no povo de Deus. 3 movimentos. O primeiro movimento, quando um despertamento é genuíno, ou um avivamento é real, é o movimento vertical. Nós nos apaixonamos por Cristo. Nós amamos a Cristo. Nós queremos abraçar a Cristo. Tudo é Cristo na nossa vida, individual e coletiva. Nós andamos por Ele, nós vivemos por Ele, nós caminhamos por Ele. Há um despertamento nesse ponto inicial, que é o amor ágape. É uma ligação absolutamente direta ao coração daquele que deu a sua vida por nós. Mas há um segundo movimento desse amor ágape, que é o movimento de amor entre os irmãos. Amor entre os irmãos, onde nós nos doamos aos irmãos, e os irmãos se doam a nós. Não haverá despertamento espiritual se esses 3 movimentos do amor, faltam um para colocar para vocês, não acontecer. O primeiro é o vertical, lógico. É diante daquele que é o amado da nossa alma. O segundo é entre irmãos. Irmãos, não é fácil andar juntos. Quem pensa que viver igreja é fácil, não discerniu muito bem. Não é fácil o andar. Somos tão diferentes. Me lembro do irmão tendo comunhão com alguns irmãos nesses momentos aqui, esses dias em Goiânia. Eu me lembrei de Stephen Kahn, numa das suas mensagens, quando ele estava falando sobre a igreja. Hoje ele tem 107, 108 anos, ainda vivo. Ele tinha na época, ele era novinho, 96 anos. E ele disse o seguinte, quando ele estava falando do andar da igreja: irmãos, aquele jeitinho, talvez vocês que o conhecem, ele diz assim: vocês pensam que viver a vida da igreja é fácil? Aí ele faz aquela parada clássica dele e fala assim: experimente. Irmãos, não é fácil. Aí eu, na minha versão meio tabajara desse assunto, eu falei assim: vocês querem se conhecer? Aluguem uma van e vão para a praia juntos. Vocês vão saber quem vocês são e eu vou saber quem eu sou. A briga vai começar na subida da escada da van, que eu quero sentar na frente, mas tinha um outro irmão que queria sentar na frente. Um vai tocar violão alto, o outro não queria nem saber, o outro ronca. Aí nós vamos nos conhecendo. Aí a gente vai perceber que esse momento tão maravilhoso, tão precioso, que é exatamente a ponta do iceberg,
Porque a igreja é todo o iceberg, a ponta do iceberg é a reunião, a bela e maravilhosa reunião do povo de Deus. Mas o iceberg continua na profundidade. É quando no oculto nós somos conhecidos. É quando a minha esposa sabe quem eu sou e eu sei quem ela é. Quando nós andamos juntos e nós sabemos quem verdadeiramente nós somos. Então, irmãos, o caminhar da igreja é muito interessante. É um raspa-raspa, é pedra com pedra, é ferro com ferro. Mas é uma bênção. É uma bênção do Senhor. É uma bênção. É o melhor lugar para nós estarmos, queridos irmãos. Não há outro lugar. Esse é o ponto. Então, aqui eu estava falando do segunda manifestação do amor ágape. É aquele que é diretamente aos irmãos, mas falta um terceiro. E eles precisam caminhar juntos. É amor às almas perdidas. Amor aos incrédulos. Qual foi a última vez que você anunciou o evangelho para alguém que você nunca anunciou? Quando foi a última vez que eu anunciei um testemunho lindo do evangelho? E isso precisa falar o nosso coração. Porque nós queremos um despertamento, nós queremos de fato um avivamento. Então essas três realidades do amor precisam acontecer. O amor ao Senhor, um amor maravilhoso, de apaixonado. Mas um amor entre os irmãos. E o amor àqueles que estão lá fora, que não conhecem o que você e eu conhecemos. E que quando nós desprezamos, de fato, um tipo de anunciado evangelho lá fora, sabe o que está acontecendo? Somos universalistas práticos. Não em teoria, que todo mundo no final dos tempos, pela minha conclusão e lógica, porque Deus é amor e é graça, vai colocar todo mundo no céu. Não, mas é porque eu estou negligenciando e acho que as coisas não serão dessa forma mesmo. Irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos desse despertamento que vai provocar esse movimento do amor ágape nessas três direções. Então, repetindo, o meu encargo está na célere necessidade de voltarmos a anunciar, a proclamar o puro e simples, mas poderoso evangelho. Creio, irmãos, para que haja esse verdadeiro despertamento, é necessária a volta urgente à pregação do evangelho. E digo mais, queridos, para combatermos a sonolência, a mornidão espiritual que nós enfrentamos, as heresias que permeiam a nossa volta, nós precisamos voltar sim para a simplicidade das Escrituras Sagradas. Aqui está a nossa proteção. Deixe-me levantar algumas perguntas, vocês vão me entender por que meu particular encargo está nesse assunto. Perguntas importantes que nós vamos procurar respondê-las depois. Por que o evangelho anunciado hoje em dia não tem impactado a sociedade à nossa volta? Se é que estamos anunciando. Por que não tem impactado a sociedade à nossa volta? Segundo, o que temos colhido com o tipo de pregação de evangelho que temos anunciado? Qual é a colheita? Terceiro, que tipo de cristãos estamos produzindo com o nosso evangelho? E quarto, que tipo de cristão eu sou? Tudo isso é fruto de algo que eu recebi. Então, para que nós tenhamos um despertamento espiritual, na minha concepção, há muitas outras variantes, mas entendo que aqui está um ponto importante. Precisamos voltar urgentemente à pregação pura do Evangelho. E nós, queridos irmãos, vamos buscar não só as respostas das questões levantadas aqui, mas verificar onde nós temos falhado, para sermos socorridos. E o que vamos fazer? Nós vamos observar como o próprio amado da nossa alma, o Senhor Jesus, anunciava as boas novas. Como ele lidava com as multidões, como ele pregava o Evangelho, as boas novas. Vamos notar como que ele reagia, principalmente quando havia um grande povo à sua volta. Agora eu quero que vocês abram um texto comigo. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. E vamos ler aqui a partir do versículo 51 a 56.
Evangelho de João 6, 51 a 56. A palavra de Deus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Irmãos, o contexto sabemos. Começa lá no início do capítulo 6 mesmo, quando há aquele milagre maravilhoso que o Senhor realizou, que foi a multiplicação dos pães. Uma grande multidão foi perto de Jesus e receberam realmente uma alimentação fora do comum, uma coisa miraculosa. E aquela multidão começou a seguir a Jesus. Houve um seguinte milagre: Jesus anda por sobre o mar e a multidão estava junto de Jesus. Na sequência, entra em cena também alguns dos líderes religiosos, até chegar onde nós fizemos a leitura. Então veja, Jesus está diante de uma multidão. E os fariseus, os religiosos, estavam apertando Jesus. E ele diz estas palavras. Ele diz essas palavras. O que impressiona em Jesus é que todas as vezes que ele via que o número de seus seguidores aumentava, ele dizia coisas que chocavam as multidões. Como somos diferentes, amados irmãos. O que se percebe é que Jesus se tornou um famoso espalhador de multidões. Por quê? A sua mensagem era radical, clara e pura. Nota-se também, queridos irmãos, que Jesus não era muito bom de marketing pessoal, como muitos líderes modernos o são. Com certeza ele não fez um curso de coaching. Como ele poderia perder aquela multidão, irmãos? Aquela mensagem de Jesus escandalizava as pessoas. Comer da sua carne e beber do seu sangue, que loucura é esta? Esta era a mensagem de Jesus. É incrível, e ele não buscou explicar o real sentido daquelas palavras. Ele lançou. E o que Jesus escolheu da sua mensagem? Vamos ver aqui a colheita. A sua mensagem. Veja, capítulo 6, nós estamos, versículos 66 e 67. Perdão, os 60 a 62, a primeira colheita. 60 a 62, capítulo 6 de João. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido essas tais palavras, disseram: duro esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os e disse: isso vos escandaliza? O que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde estava? Olha como Jesus se dirigiu àqueles discípulos. A palavra duro que aparece aqui, duro discurso é este. Se você buscar ela com mais precisão no seu sentido, é bruto discurso é esse, ofensivo discurso é esse, violento discurso é esse, severo discurso é este. Olha como Jesus anunciava o Evangelho. Vamos ver a reação dos próprios discípulos agora. Aí sim, versículos 66 e 67. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis vós retirar-vos também? Não impressiona as palavras do Senhor Jesus? Como Jesus pregava, anunciava as boas novas. Como que o Senhor Jesus, ele tratava. Irmãos, a mensagem do nosso amado sempre foi radical. Ele não queria ninguém enganado, indo após ele. Hoje é tão diferente. Hoje é tão diferente.
Lembre-se, nós estamos respondendo por que nós fracassamos no anunciar do nosso Evangelho. Que tipo de cristãos nós estamos produzindo com o nosso Evangelho, com a nossa pregação? Que tipo de cristãos nós somos? Estamos respondendo isto. Esse tipo de pregação do Senhor Jesus está na contramão da cultura atual. Não é nada atrativa, não é politicamente correta. Muitos diriam que falta de amor nessas palavras. E muitos diriam, como já fizeram, nós precisamos adequar. Nós precisamos reinterpretar a Bíblia para a nossa cultura, porque a Bíblia já não atende mais os anseios da cultura que nós vivemos. Há loucos que dizem isto. E uma multidão que crê nisto e cai no universalismo. Então, esse tipo de pregação de Jesus é inaceitável para os nossos dias. Já vimos um pouquinho da reação de Jesus diante das multidões. Vamos ver uma outra. No mesmo... Agora vamos pegar o livro de Lucas agora, capítulo 14. Só para nós entendermos, nós estamos buscando responder às perguntas levantadas e buscar um caminho de como nós podemos, então, ser ajudados pela palavra, para que essa história nossa possa mudar. Lucas 14, de 25 a 33. Olha aí, novamente, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, aqui está Jesus em ação. Aqui está Jesus anunciando as boas novas do seu modo. Qual foi a reação de Jesus diante daquela multidão? Ele deve ter se empolgado. Não. Ah, como seria diferente de nós. Como seria diferente de nós. Ele pediu que todos que vinham após ele calculassem o preço. Senta e calcula. Como disse há pouco, Jesus não quer ninguém enganado indo após ele. Ele não quer ninguém que não tenha absoluta consciência da sua decisão, vá após ele. Ele pediu que todos calculassem o preço. Você vai construir uma torre? Então faça o orçamento. Vê se você tem condição, porque senão você vai lançar os fundamentos, o alicerce, e depois você não vai ter mais condições de levantar a sua construção. Você vai passar uma vergonha. Você vai voltar para trás. E você que vai sair para a guerra, você tem 10.000 soldados, o outro, teu inimigo, tem 20.000, você tem condições? Então, desista no caminho. Jesus, ele era muito claro, muito objetivo com a sua colocação. Era muito limpa a sua pregação. Como nós, queridos irmãos, agiríamos? Eu fiquei pensando em mim mesmo. Posso pensar junto com vocês, vendo aquela grande multidão, nós ficaríamos orgulhosos. Jamais falaríamos daquele modo. Afinal, nós temos curso de coaching, marketing pessoal, sabemos como lidar com as multidões. Com certeza nós amaciaríamos a mensagem, não é verdade? Dentro do nosso contexto atual, diríamos assim: Jesus tem um plano especial para a sua vida.
Ele quer fazer de você uma bênção. Ele quer fazer de você uma grande mulher, um grande homem de Deus. Não é assim que a gente apresenta o Evangelho? Apresentaríamos um Jesus legal. Jesus veio do céu para fazer você feliz. Essa é a pregação atual, queridos irmãos, que nós encontramos. Então nós temos como resultado exatamente o tipo de cristãos que somos e o que nós produzimos. Mas Jesus diz, como acabamos de ler, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não, mas essa mensagem não é politicamente correta nesses dias. Mas é assim que nós estamos agindo. Sem, de fato, nós nos voltarmos completamente para o puro evangelho radical e simples de Jesus, nós não teremos um despertamento adequado. Queridos irmãos e irmãs, Jesus era radical, ele não era mal educado, ele não era mal-humorado, mas ele não queria ninguém enganado após ele. Ninguém. Ele não buscava popularidade, ele não se impressionava com números. Hoje as pessoas são atraídas por luzes, danças, metaverso. O que mais? Luzes, música. São os pontos de atração para o povo de Deus. Mas Jesus não se impressionava com estas coisas. Jesus buscava pessoas fiéis e honestas e obedientes, que pudessem dizer, sim, eu quero ser seu discípulo. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos ser desafiados a viver para aquele que deu a sua vida por nós de modo radical. Ele não pensou em si mesmo, ele não deu 99,9% do seu ser a nosso favor, ele entregou-se 100% por nós naquela cruz. Que Senhor é este que nós temos, amados irmãos? Que Senhor glorioso é este? Ele se entregou por nós lá de modo real, radical, pleno, total. Precisamos também a viver de modo radical para esse Cristo maravilhoso e anunciar o evangelho radical. E o radical que eu quero dizer aqui não tem nada a ver com radicalismo, é voltar às raízes. Radical é voltar para as raízes, simples assim. Por que o meu evangelho não funciona? Por que o nosso testemunho não funciona? Porque nós não estamos anunciando o evangelho, porque nem mesmo vivemos o evangelho. Queridos irmãos, deixe-me repetir, Jesus nunca enganou os seus ouvintes com promessas fúteis, com promessas vazias. Ele não queria ninguém iludido após ele. Permitam-me aqui inserir nesse tempo um testemunho que eu li de um irmão chamado David Platt, um missionário na região da Indonésia. Então, a descrição mais ou menos é esta aqui. Há uma sala mal iluminada, em torno de 20 líderes que vieram de diferentes contextos, de localidades, chegaram em horários diferentes, em momentos diferentes, para que não fossem notados, para que não houvesse a perseguição. E ali eles se juntavam num casebre para compartilhar as suas próprias histórias, para compartilhar as suas lutas e para dizer aquilo que Deus estava fazendo no meio deles. Ouçam dois testemunhos reais e não muito longe. São testemunhos recentes. Então um homem deste grupo se levanta e disse, uma seita tem atacado a igreja onde nós moramos. E muitos irmãos e irmãs são levadas presas e presos. São isolados em lugares que ninguém conhece onde estão, e ali são torturados. E muitos desses irmãos e irmãs voltam sem as suas línguas. E na medida do compartilhar, muitos choravam. E o irmão dizia, este irmão, que está dando o testemunho, nós estamos sofrendo e precisamos da graça de Deus, para que possamos suportar esses ataques. Por favor, orem por nós. Um outro irmão disse, um outro testemunho, olha, oficiais do governo
tem ameaçado as famílias para que elas parem de reunir, senão irão perder tudo o que têm, e debaixo de ameaça elas se encontram. Por favor, orem por nós. Então esse missionário diz, ele registrou algumas das orações. Senhor, os irmãos orando, Senhor, obrigado por nos amar. Ó Deus, nós precisamos de Ti. Jesus, nós nos entregamos a Ti e por Ti. Jesus, nós confiamos em Ti. Estas eram as orações que eram feitas. Chorava audivelmente em determinado momento, e o missionário pôde ver à volta muitos lugares onde havia poças de lágrimas. Sabe por que eu inseri esse testemunho aqui, irmãos e irmãs? Tem um objetivo. Eles vivem e pregam o evangelho radical. Em tempos de escuridão moral e espiritual, eles enfrentam problemas reais. Reais. São perseguidos, mas são fiéis. Esta é uma pequena história de alguns irmãos seus e meus na região da Indonésia. Mas ali eles vivem uma realidade de um evangelho radical. Eles oram para que o Senhor fortaleça a confiança e para que eles possam ter a disposição de não só viver ao Senhor, mas dar a vida por Ele. Quão diferente nós somos, amados irmãos. Que tipo de evangelhos eles entenderam? Que tipo de evangelho eu entendo? Como que esse evangelho chegou ao coração desses irmãos para que os levasse a tomar esse tipo de atitude e viver nessa situação? Nós é que sofremos, né, irmãos? Nós ocidentais é que sofremos. Que vergonha. Esses irmãos não estavam em sonolência, não encontram-se em sonolência espiritual. Não são mornos. Têm convicção que vai alta a noite e o dia vem chegando. Sabe muito bem o preço de seguir a Cristo. Eles vivem e anunciam o evangelho radical, pois sabem perfeitamente o custo que terão que pagar, ou pagarão por seguir a Jesus. Sejamos honestos, irmãos e irmãs. Quais são os nossos problemas, as nossas lutas ocidentais? Basicamente de cunho relacional e emocional. É verdade, mesmo aqui, em outros ambientes. Nós podemos encontrar irmãos e irmãs com reais problemas que estão no nosso meio, estão à nossa volta, e que precisam de cuidados, mas a grande maioria, ouça isso, a grande maioria de nós, cristãos, tem problemas com o seu ego ferido, tem problemas de autocomiseração, problemas de autopiedade, como diz certo irmão, uma geração mimimi. Essa geração ocidental que tem recebido o evangelho fraco, sem poder algum, que não transforma. Para que haja um despertamento espiritual, nós precisamos voltar para as raízes do evangelho. Nós precisamos saber o que significa seguir a Cristo. O que aqueles irmãos padeceram lá. Por que eles padeceram? Você faria isso, meu irmão, minha irmã? Eu temo dizer que eu tenho dificuldade de falar assim, eu faria. Eu não sei. Nós precisamos de um derramar do Espírito, irmãos e irmãs. Sairmos da nossa comodidade, sairmos dessa letargia espiritual, dessa apatia, dessa sonolência. O nosso cristianismo gira em torno de nós mesmos. As mensagens são egocentralizadas. Evangelho sem cruz. Irmãos, sem cruz, sem compromisso, sem renúncia, igual universalismo prático. Nós estamos preparando as pessoas para ir para o inferno alegremente. Irmão, nós precisamos voltar às raízes,
ao Evangelho, o Evangelho que transforma, porque vai alta a noite e vem chegando o dia. Não precisam abrir, mas lá em 2 Timóteo 4,10 tem a história de um companheiro de Paulo, Demas. Demas era um companheiro, um cooperador de Paulo. Mas Paulo, preso já um poucos dias antes da sua morte, ele escreve uma carta, a sua última carta, e ele vai dizer, num dos momentos, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Quantos em nosso meio não têm sido tocados por essa ventania maligna, fria da apostasia? Pode ser porque não receberam o evangelho adequado. Então nós devemos deixar muito claro o que significa seguir a Cristo. Porque hoje nós recebemos uma mensagem que ela não tem produzido cristãos adequados. Como precisamos, amados irmãos e irmãs, verdadeiramente, de um avivamento espiritual. Precisamos urgentemente. Precisamos ser aqueles que anunciam o evangelho simples, mas radical, lembrando-se que radical não tem nada a ver com radicalismo, mas sim voltar às raízes. Hoje em dia, queridos irmãos e irmãs, hoje em dia, muitos pregadores não falam mais de pecado, não falam mais de inferno, da condenação eterna. Estas mensagens não são aceitáveis mais numa sociedade corrompida, numa sociedade pós-verdade, pós-moderna. Porque esse tipo de falar afastam os ouvintes, porque são caracterizadas como mensagens sem amor. Mas a mesma Bíblia que fala que Deus é amor, fala que Deus é justiça. Agora a pergunta que eu faço a todos nós: desejamos ser seguidores de Jesus? Queremos verdadeiramente anunciar o evangelho radical? Irmãos, essa palavra precisa mexer com as nossas vidas. Se somos pregadores de evangelho, que continuemos. Mas se não somos, o tempo é agora, amados irmãos. É tempo de avaliarmos quais são os frutos que tenho colhido com a minha mensagem. Quais são os frutos que vocês têm colhido com o testemunho de vocês. É tempo de nós observarmos isto e sermos honestos conosco mesmos. Por isso que é urgente o despertamento espiritual, e dentro dessa urgência, entre várias facetas que podem ser abordadas, ao meu coração subiu esse único ponto: precisamos voltar à simplicidade do evangelho. Porque, lembre-se, em todo despertamento, o amor ágape se distribui em 3 direções: vertical ao Senhor. A horizontal envolve 2 realidades: a igreja, mas os incrédulos. É um amor que não nos pertence, é o amor que foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Vamos pegar uma outra passagem muito significativa. Lucas capítulo 9, vocês estão em Lucas aí, voltem para o capítulo 9. E aqui nós vamos ler do versículo 57 ao 62. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai, prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Até aqui. Que lição maravilhosa nós temos nesta passagem. Aqui nós encontramos, como observamos, 3 candidatos a discipulado. 3 candidatos. Jesus
diante do primeiro que disse: eu seguir-te-ei para onde quer que fores. O que Jesus disse: olha, deixa eu dizer algo ou falar algo para ti. As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que verdadeiramente Jesus queria dizer para aquele primeiro candidato a ser seu discípulo? Sabe o que é? Você está disposto a se tornar um sem-teto? Estas são as palavras de Jesus. Você quer se tornar um sem-teto? Porque eu não tenho onde reclinar a cabeça. Raposa até tem, aves do céu também, mas eu não tenho. Isso é uma afronta à mensagem maligna da prosperidade. E homens que utilizam-se dessa mensagem para arrancar a lã das ovelhas. Mas Jesus está dizendo o seguinte: se você quer ser meu discípulo, você pesa em minha balança. Você quer se tornar um sem-teto? Esse é o primeiro candidato. Vocês percebem que Jesus não facilita as coisas? Ele não se alegrava com as multidões, mas ele colocava as multidões, as pessoas, diante de um cheque. Pense o que vocês vão fazer. Qual é a decisão? Qual é o preço que vocês vão pagar? Que tipo de evangelho eu tenho pregado, meu irmão, minha irmã, e você? Que tipo de cristãos estamos produzindo? Que despertamento podemos ter? Então nós precisamos do socorro do Senhor. Então aqui mostra-nos exatamente que este primeiro candidato ouviu talvez coisas que ele não desejasse ouvir. E é o que você está ouvindo agora. Você está disposto a ser um sem-teto? E eu fico pensando: Senhor, posso dar uma refletida sobre esse assunto? Ele nos manda para casa, mas ele não quer ninguém iludido após ele. Irmãos, ser cristão é algo interessante. Há um preço. Muitas pessoas têm dificuldade de falar de preço, porque muitos daqueles que falam da hipergraça, a palavra preço quase que gera uma taquicardia nessas pessoas, mas há um preço. Você está disposto a se tornar um sem-teto? Esse é o primeiro candidato. Mas na sequência nós temos aí o versículo 59 já lido. Aí Jesus se volta para outro: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiramente sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Mas que dureza de mensagem, irmãos! Que mensagem sem amor! Não é isso que a gente pensa? Sabe quais são as palavras de Jesus aqui? Não vá ao funeral do seu pai, pois há um reino a ser proclamado. Ai, que mensagem dura, irmãos! Que mensagem radical é esta que Jesus está nos dando? E que tipo de mensagem nós temos a dar? Entendemos o que significa ser um seguidor radical de Jesus? Agora eu pergunto: Jesus está sendo duro demais? Quem ousa dizer? Ele está indo no nosso mais profundo ser para nos conhecer. Ele está indo no mais profundo âmago do nosso ser, porque Ele quer saber verdadeiramente o que eu quero. Então Ele disse essas coisas que atordoam os seus ouvintes, mas as nossas palavras não mais atordoam os ouvintes, são cativadas, são aceitas. Não é que nós devemos, os irmãos entendem o que eu falo, sermos mal educados, mal-humorados, agressivos, mas nós devemos ser verdadeiros e mostrar o real significado do seguir, de ser discípulo de Cristo Jesus. Irmãos, precisamos de um despertamento espiritual. Precisamos. E junto com esse despertamento, vamos voltar às raízes do Evangelho, para que nós possamos produzir frutos que glorifiquem a Deus, para que aqueles a quem estamos anunciando o Evangelho, eles sejam verdadeiramente desafiados pela palavra, não pelo nosso entendimento dela. Você sabe o que significa seguir a Jesus? Aí está. Duras palavras: não vá ao funeral do seu pai. É isso que está escrito aqui. Esse é o segundo candidato.
Vocês percebem que Jesus ele não começa a dizer, olha, isso aqui é uma metáfora que eu quero dizer para vocês, mas vocês interpretam de outra forma, porque Jesus queria chegar ao âmago, e queria cortar até embaixo, para ver onde a palavra de Deus de fato está chegando no nosso coração. Que coisa impressionante Jesus é. Percebem que o mestre dos mestres tinha um jeitinho especial de pregar as boas novas? Ele não se empolgava com multidões, ele não se alegrava com aquelas pessoas que estavam à sua volta, como estes que se ofereciam. Ele colocava as suas verdades. Considerem. Será que nós consideramos isto, irmãos e irmãs? De que forma estamos seguindo a esse Senhor? Será que é na integralidade do nosso coração? Mas tem um terceiro candidato aqui, versículo 61, já lido. Aí o outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que Jesus quer nos mostrar aqui? O que significa isto? Que para sermos seguidores de Jesus é necessário, primeiro, uma entrega total, uma devoção total em segundo, e ele exige exclusividade. Entrega total, devoção total e exclusividade. É isso que Jesus disse para esse terceiro candidato. Não é parcial, é total. Entrega total, devoção total e exclusividade. Entendem esse texto de Jesus? É exatamente isso que ele está dizendo. Quão distante estamos dessa realidade? Que evangelho nós recebemos? Que evangelhos nós anunciamos? Que cristãos nós temos produzido? Como disse lá, uma geração mimimi, uma geração que tem orgulho, que tem egoísmo, autocomiserada, tem autopiedade. Seus probleminhas são relacionais e emocionais. Ficam de bico por qualquer coisa. Essa geração de cristãos que nós estamos produzindo. Queridos irmãos e irmãs, é tempo de nós avaliarmos. Que tipo de evangelho eu recebi e que tipo de evangelho eu estou anunciando? Para que haja um despertamento espiritual, isso é necessário acontecer. Então, eles sabem o custo que isto trará a eles, caso eles forem pegos. Esse é o ponto. Somos tão diferentes, né, irmãos e irmãs? Como o Senhor pode nos avivar? Como pode haver um despertamento espiritual em nós, se nem o evangelho sabemos pregar? Mas tem um outro contato, queridos irmãos, um outro contato de Jesus muito interessante, Marcos capítulo 10, livro de Marcos capítulo 10, aqui nós vamos fazer a leitura do versículo 17 a 23. O Senhor deixou escapar aquele tucunaré, aquele peixão ele perdeu. Nós não perderíamos, mas ele perdeu. Pregador bom não perderia aqui não, mas Jesus não tem coaching, né? Ah, queridos irmãos, me perdoe a maneira de expressar agora, mas isso é uma vergonha para nós, porque Jesus, ele queria que aquele jovem soubesse o que significa ir após ele, o que significa ganhar a vida eterna. E Jesus apontou uma única realidade: vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres e siga-me. Ele percebeu que ele tinha no seu coração uma cobiça pela sua própria riqueza. Ele descobriu um pecado que para ele não existia, porque ele era um jovem muito bom pelo jeito. Mas Jesus foi lá no âmago: olha, tira tudo isso da frente, deixa eu colocar a minha centralidade nesse ambiente, no seu coração, e depois você pode me seguir. Ele pegou a calculadora dele, fez o cálculo, falou assim, não dá. Não é assim? E saiu triste. Jesus podia correr atrás dele, falou, não, vamos conversar aqui. Diácono X, diácono 3, dá uma palavra aqui com você, vamos, orem com ele, marque uma reunião com ele. Não é assim que nós agimos. Mas Jesus era radical.
Ele não queria ninguém iludido após ele, irmãos e irmãs. Ninguém. O Senhor, então, deixou escapar aquele jovem. Aquele jovem estava disposto a tudo, menos negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Irmãos, evangelho sem cruz é evangelho do diabo. Ele não produz vida, produz conhecimento. Às vezes nossa cabeça tem 1 tonelada de informação real, mas o nosso coração tem 2 gramas, 3 gramas de realidade. E nós não vivemos por conhecimento, irmãos e irmãs. Nós vivemos por realidade. Nós precisamos, pela graça de Deus, com a ajuda do Espírito, voltarmos para a simplicidade do Evangelho. Aquele jovem, como há pouco disse, estava disposto a tudo, menos negar a si mesmo, tomar a cruz e ir após ele. Ele não quis pagar o preço. Vocês perceberam em alguns exemplos que nós levantamos de Jesus, como que ele lidava com a multidão, como que ele lidava com as pessoas que queriam segui-lo? Ele não facilitava as coisas, não porque ele era mal-humorado, ruim, é porque ele queria que aquelas pessoas decidissem em cima de uma plataforma de verdade, não de engano. Capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. A palavra de Deus assim diz: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome dia a dia sua cruz e siga-me. Que texto maravilhoso. Há pouco eu disse que evangelho sem cruz é do diabo. O evangelho da cruz é uma fraude. É fraude, irmãos. A cruz é um instrumento de tortura de ego. Para todos aqueles que nasceram de novo, é necessário negar a si mesmo, tomar a cruz e ir após ele. E lembre-se, a cruz, ela nunca vai agir na justiça, sempre na injustiça. A cruz não é algo compulsório que Deus obriga, mas se você deseja ser seguidor do seu filho, filho de Deus, você precisa então, dentro dessa idade, ter essas 2 experiências: negar a si mesmo, tomar a sua cruz, não é a dele, porque a dele ele levou, e ir após ele. E o preço significa não mais eu, mas Cristo. Isto é o Evangelho. O Evangelho para nós é a cruz para nós é um instrumento de tortura de ego. Porque o lugar do nosso ego é um só: cruz, cruz, morte, morte. Para que nós, como seu povo, o povo de Deus, possamos viver, é necessário que a cruz seja uma realidade. Se não tiver a operação da cruz na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da igreja, não tem expressão de realidade espiritual. Tem religião, tem reunião bonita, mas não tem realidade espiritual. Então, o tema desse encontro é realmente extremamente pontual, significativo, a urgência do despertamento espiritual. Mas consideremos nesse encargo simples, porém muito pontual, consideremos a necessidade de voltarmos ao Evangelho, para que nós possamos produzir cristãos como o Senhor assim o deseja. Queridos irmãos, que haja um despertamento, sim, espiritual em nós, em nosso meio, que nós sejamos proclamadores de um Evangelho simples, porém cheio de vida e radical, que possamos seguir as pisadas daquele que deu a sua vida por nós na cruz. É para isso que você e eu fomos chamados. Isto é o Evangelho, um Evangelho que não negocia, é um Evangelho que confronta, mas é um Evangelho que salva, um Evangelho que não traz pessoas enganadas à nossa volta, pessoas que consideram o Evangelho e sabem perfeitamente o preço de responder a ele. Que o Senhor nos ajude, queridos irmãos, que sejamos despertados, sim, que o Senhor continue a falar no nosso coração, e com a ajuda do Senhor, no tempo que nós tivermos depois, ainda dentro desse assunto, vamos avançar, para mostrar a necessidade pontual, necessária de voltarmos para a simplicidade do Evangelho,
Irmãos, eu creio, como eu sei que muitos irmãos creem também, nós devemos esperar a chuva serôdia. As últimas chuvas virão, mas elas virão sobre um povo que verdadeiramente pertence a Ele. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale ao nosso coração. Amado Pai Celestial, Tu bem sabes de que precisamos de um urgente despertamento em um mundo coberto de trevas, no meio de um povo Teu mesmo confuso. Nós precisamos, Senhor, desse despertamento urgente. Amado Senhor, conceda-nos ousadia para anunciarmos o puro, simples e radical Evangelho. Que a nossa vida seja a primeira mensagem que o mundo possa ler e que nós possamos abrir a boca para anunciar aquele Evangelho que transforma, aquele Evangelho que salva, Senhor. Senhor, continue a falar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.